Pra gente começar, cara, o que que é logoterapia? Qual que é o seu trabalho hoje? O que que você estuda? Tá, eu vou fazer o seguinte, antes eu vou contextualizar um pouco, porque como talvez tenha parte do seu público que não é tão familiarizado assim com a psicologia, eu vou dar um contexto mais amplo e aí eu vou falar do que é a logoterapia. A psicologia, ao contrário do que às vezes a gente tende a pensar, ela é uma coisa muito variada. Então, uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo na mídia, em revistas ou na televisão, de maneira geral, o pessoal diz assim, a psicologia diz que, e aí vai lá e coloca uma frase. Os psicólogos dizem que, aí vai lá e coloca uma frase. Por quê? Porque isso daí, na verdade, é a mesma coisa que você dizer, a filosofia diz que. Mas qual filosofia? Qual Quem? filósofo? Qual corrente? Tem ideias conflitantes, inclusive, e tudo aquilo é filosofia. A psicologia é igual. Então, a psicologia ela tem assim, muitas ramificações que tem a ver com a raiz de método de estudo, né? Aquilo que a gente chama ali da própria epistemologia. Tem as vertentes que são mais biológicas, né? Que vão mais para o lado da neurociência, de entender de fato o sistema nervoso do ser humano, as interações do cérebro com o organismo, comportamento. Tem as correntes mais comportamentais, que aí elas vão analisar o comportamento humano, vão ficar mais dentro de um padrão de entender a questão de estímulo e resposta, de reforço e punição, que também é uma corrente importante. E tem as correntes que elas estão mais num campo mais filosófico, como, por exemplo, a psicanálise, que é tão famosa, né? Talvez seja uma das teorias mais importantes da psicologia, justamente porque ela foi criada pelo Freud, que certamente é um dos pensadores mais importantes aí do mundo contemporâneo, um dos caras que mais impactou as mais diferentes áreas. E junto, acho que eu posso dizer assim, mais dentro dessa linha, que é um pouco mais filosófica, a gente tem as correntes chamadas fenomenológicas, que elas partem do método criado por um filósofo chamado Edmund Husserl. E esse camarada ele propôs uma alternativa, isso lá no início do século XX, ao modelo que se fazia ciência na época, que era principalmente o que a gente chama de um modelo positivista, que é o que a gente chamaria da ciência clássica, aquela questão de experimento, resultado, hipótese, e ver se funciona, se não funciona, testar outra. Na psicologia tentava se trazer muito isso. E ele propõe um outro método, que é esse método chamado de fenomenológico, é uma filosofia bem assim, complexa, né, profunda, mas que de uma forma bem resumida ele propunha o quê? A gente tem que, ele dizia assim, voltar às coisas mesmas. Então procurar a essência das coisas, procurar entender, abrir mão dos seus conceitos pré-concebidos, né, dos seus pré-conceitos, e tentar entender o que o fenômeno em si te mostrava. Basicamente é isso. Então, existe toda uma outra corrente que sai da fenomenologia. E dentro dessas diferentes teorias se posiciona a logoterapia. Então, situando a logoterapia, seria isso. Ela é uma das muitas teorias psicológicas, só que ela vem dessa raiz, ela não vem da raiz positivista da psicologia, ela vem dessa raiz fenomenológica, ela tem isso como base, como método, vamos dizer assim. E a partir dali, né, da proposta de Frankl, não somente Frankl, havia uma série de pensadores na época em Viena, inclusive professores de Frankl que já vinham nessa direção, mas ele foi o cara que talvez sintetizou isso e promoveu e conseguiu dar um nome para essa tendência com mais propriedade do que qualquer um dos outros intelectuais da época. E vindo da ideia de que o buscar e encontrar um sentido era um dos principais fatores de saúde mental e equilíbrio. Então, o que é muito legal sobre isso? É porque hoje em dia esse já é quase que um senso comum. Em todas as áreas do desenvolvimento humano, o pessoal está falando do propósito, do sentido e por aí vai. Ele vai falar sobre isso a partir de 1920, mais ou menos. Então, de uma maneira muito precoce. Ele nasceu em 1905 e seus primeiros textos ainda para jornalzinho de escola, coisas desse tipo, onde ele entra já nessa questão, ele tinha 17 anos de idade.
Com 17 anos, ele 16, 17 para 17 anos, ainda como aluno de ensino médio, ele começa a se corresponder com o Freud, que já era o grande nome, né, da psicologia na época, um dos grandes nomes. Ambos moravam na mesma cidade, mas não se conheciam. E ele começa a trocar correspondência, ao ponto de um dia ele ter encontrado o Freud na rua e ter ido se apresentar a ele e falar: Dr. Freud, sou eu, Viktor Frankl. E o que eles... E o Freud respondeu o seguinte para ele, falou Zerningasse número 6, que era o endereço dele. Então as correspondências eram tão frequentes que acontecia isso. O Freud chegou a pegar uma dessas... Eram cartas trocando ideias. Infelizmente não sobrou nenhuma, elas se perderam, né, na destruição nazista a Viena. O pensamento dos psicólogos, principalmente dos psicanalistas, tudo que sobrou da psicanálise em Viena eles tentaram destruir, assim. Mas até uma das razões porque Freud era um pensador judeu também. Mas Freud chegou a publicar um desses textos na revista de psicanálise. Então o Frankl começa na psicanálise, ainda como um estudante de ensino médio, depois um estudante de medicina. Depois ele vai para a escola do Adler, que era outra referência, né, na psicologia em Viena na época, e depois ele vai para a sua própria corrente, que é a logoterapia. Resumidamente, esse é o contexto, né? E é aí que se posiciona a logoterapia.